capinóia aqui. Fica muito alto aqui. Pronto. Olá pessoal, salve salve, bem-vindo de volta ao canal Portugal na Real. Eu sou o Décio, é bom estar aqui com você de novo. Que eu queria, o vídeo de hoje, queria passar para vocês. Na verdade eu queria fazer assim só alguns comentários de algumas dicas, de alguns detalhes. Eu queria na verdade fazer um vídeo mais completo, com vários assuntos, mas vai ficar um vídeo muito comprido, vai ficar um vídeo aí de mais de 1 hora. Eu acho meio ruim. Se vocês até quiserem, eu até faço, mas eu queria falar um pouco de tudo, né? A ideia desse vídeo de 1 hora, 1 hora e pouco, era falar um pouco de tudo, de todos os assuntos assim, mais ou menos, e depois vocês nos comentários ou através do Instagram e tal, vocês iam falando, ó, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo, fala mais sobre isso, entendeu? Aí eu ia fazendo vídeos mais específicos sobre esse assunto. Essa era a ideia, mas eu tô lançando aqui para ver se vocês acharem que é melhor, eu faço um vídeo mais demorado, mais completo assim, falando um pouco de tudo, e depois vocês votam aí o que vocês acham melhor saber, porque eu ia falar, por exemplo, eu ia falar de comida, eu ia falar de escola, eu ia falar da língua portuguesa, eu ia falar dos salários e de salários assim, de profissões mais simples, como diarista, como babá, entendeu? Eu ia falar sobre trânsito, sobre carros, que mais? Eu ia falar sobre remédios, quero falar sobre tudo um pouco, entendeu? Mas é um vídeo que dá um vídeo de mais de 1 hora, tá? Então se de repente vocês acharem legal, eu faço, só dá um alô ali, nos comentários ou no Instagram, e eu faço, tá? Aproveitando que eu tô falando nisso, você tá vendo aqui a primeira vez, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, que estão pretendendo ir para Portugal esse ano ou ano que vem, estão se planejando ainda, quanto mais gente a gente abranger, melhor, né? Melhor para as pessoas que a gente possa ajudar, tá bom? Então hoje, gente, eu vou falar assim, começar a pegar um desses assuntos e falar um pouco dele, tá? Minha experiência quando eu estive lá em Portugal, e por falar nisso, eu já estou aqui no meu planejamento, como eu tinha falado para vocês, né, de voltar para lá, e agora em agosto, no meu planejamento, mas eu estou só resolvendo alguns assuntos aqui no Brasil, e assim que eu conseguir resolver, eu volto, né? Então, quanto mais cedo eu resolver aqui, mais cedo eu volto. Então, o que eu queria falar para vocês, vamos falar aí, dar uma ideia de salários de diarista, por exemplo, né? Pessoa que está pensando em ir para lá para trabalhar de diarista, é possível? É possível, sim, com certeza. As brasileiras, né, que trabalham já nisso no Brasil e acham que não podem ir para lá fazer isso, pode sim, tá? E tem bastante procura, tá, gente? Tem bastante procura, porque as brasileiras, na verdade, são muito boas nesse aspecto, né? De limpeza, em geral, assim, de limpar uma casa, cuidar de uma casa e tudo mais. As brasileiras, modéstia à parte, são boas, né? Então, assim, um salário de diarista, por exemplo, em Portugal hoje, varia de 5 euros a 7 euros a hora, tá, gente? Então é assim, então mas eu vou chegar lá, vou trabalhar 8 horas na casa da patroa e vou ganhar 40 euros, 45 euros? Não, não é assim. Por que é por hora? Porque normalmente você trabalha 2, 3 horas, 4 horas na casa de uma pessoa, entendeu? Não precisa mais do que isso para poder limpar, tratar o que precisa aquela limpeza diária, né, que eles fazem às vezes 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, dependendo, né? Então, pelo que eu vi, minha experiência que eu tive lá e vi as pessoas trabalhando, é assim, trabalham 2, 3 horas na casa de um, sai, vai para outra, trabalha mais 2, 3, tem gente que faz 3 residências num dia, entendeu? Faz 3 horas em cada uma, trabalha aí 9 horas por dia e ganha 45, 50, 55, 60, dependendo de quanto ela ganha em cada casa, né, o horário. Então, gente, para esse tipo de trabalho, diarista, tem bastante, tá? É só procurar, às vezes por indicação, uma indica a outra, que te indica para outra, que te indica para outra, que assim daqui a pouco você tá com a semana e com o mês completo de casas para você fazer e tá ganhando um salário razoável. Porque se você for calcular que você consiga, não vou nem pôr 50 euros por dia, vamos pôr 40, vamos pôr lá embaixo. Se você trabalhar todo dia, 40 euros, você vê de segunda a sábado aí, você vai conseguir 240 euros. Você vai conseguir quase 1.000 euros no mês, trabalhando com diarista, tá? E trabalhando aí, eu coloquei quanto 9 horas, é já exagerado. Mas trabalhando 8 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia, que é o normal, né? Que é o normal aqui no Brasil também, tá? Então você vai ter um salário aí de quase 1.000 euros por mês, que é um bom salário, tá? É um bom salário em Portugal. Então a outra profissão que eu também vi lá
e que também é bem procurado, é de babá, tá, gente? Então as pessoas também que trabalham com isso no Brasil, ou não, né? E de repente se acham que são capazes de trabalhar como babá em Portugal, na casa assim de família, também tem bastante procura, tá? E é um salário razoavelmente bom. Eu tive uma conhecida minha que trabalhava nisso lá, tive uma outra que ela recebeu uma proposta, na verdade, de 1.200 euros para trabalhar lá, para cuidar de uma criança. E ela dormia, inclusive, no local. Era de segunda a sábado, era das 8 às 8, alguma coisa assim. Só que ela dormia no emprego, tá? E tinha o domingo livre. Era de segunda a sábado e domingo de folga. Mas era 1.200 euros, tá? Para cuidar, acho que de uma criança de 4 anos, 5 anos, alguma coisa assim. Então tem, lógico, uma variedade. Às vezes é para cuidar de uma criança, às vezes é para cuidar de duas, né? Às vezes a criança tem 2 anos, às vezes a criança tem 6. Não importa, é babá, né? Então tem esses tipos de trabalho em Portugal, não é poucos, tá? Tem bastante. Ainda mais se você conhecer, começa a trabalhar na casa de uma pessoa, essa pessoa te indica para outra e assim vai. Tá? Então você pode trabalhar tanto em casa de brasileiro lá, que é normal também, e como trabalhar em casa de portugueses, que também é normal, tá? Não tem muita diferença nesse sentido. Outra coisa que tem bastante procura, que o pessoal pode procurar em Portugal para trabalhar, é a parte de jardinagem, eletricistas, tudo isso tem empresas que precisam, né? E você pode trabalhar por conta também, tá? Não precisa trabalhar para alguém, né? Isso você pode ir lá e empreender a sua empresa de trabalhar nesse ramo. Você abrir uma empresa para trabalhar com partes elétricas, seja civil ou industrial, a parte de jardinagem, né? De fazer jardins, esse tipo de serviço, né? De jardinagem em geral, você pode abrir uma empresa e trabalhar para você. Só você mesmo vai fazer o teu marketing, vai fazer a tua propaganda, ou de boca em boca, de casa em casa, e vai fazer o seu serviço. Eu sei que também é um trabalho bastante procurado. Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho dessa parte de salários, eu vou falar para vocês alguma coisa que eu, quando estive lá, e achei um pouco, não é que eu achei caro, eu achei um pouco fora da normalidade aqui do Brasil, em relação ao dinheiro Brasil e em relação ao dinheiro Portugal, né? O que eu senti mais, o que eu achei que é mais caro, vamos dizer assim, né, é a parte de remédios, tá, gente? Eu não achei tão barato assim, né? Pelo preço que a gente vê no supermercado, né? De alimentos, de calçados e vestuário, enfim, no geral, né? A parte de remédios, de farmácia e tal, eu não achei tão barato assim. Tá? A não sei que eu esteja muito enganado, mas eu particularmente não achei. É tipo assim, pagar, sei lá, 6, 7 euros que eu pagava num xarope, por exemplo, para tosse e tal, eu achei meio caro. Tem outros mais baratos? Tem, eles também têm a parte de genéricos lá também deles, tá? Quer dizer, acho que nós chamamos de genéricos, né? E eles têm também essa parte lá que sai um pouco as marcas e entra a parte genérica do remédio, que lógico que barateia bastante. Mas eu assim particularmente não achei tão barato assim. Talvez os remédios que eu comprei na época que eu precisava e tal, para mim, para minha esposa, para o meu filho, talvez realmente não fossem tão baratos. Então o outro detalhe é assim, não existe, gente, ainda falando de remédio, não existe, por exemplo, dipirona. Na Europa não existe dipirona, que nós aqui estamos acostumados, né, com Dorflex, com Doril, Lisador, esses remédios que vai a dipirona, lá não tem. Esquece, se você depende desse remédio, leva do Brasil no estoque, né? Leva daqui para lá, ou você vê que alguém que vai viajar para o Brasil que você conhece vai voltar, pede para trazer. Eu fiz isso, tá? Eu pedi a um amigo que veio viajar para o Brasil me levar de pirona para lá, porque não tem lá, tá? Lá o negócio é paracetamol, ibuprofeno, eu não sei a palavra. Eu não consigo falar. Então, não tem esses remédios assim, esse remédio, né? A dipirona e o ibuprofeno, enfim, outros remédios para dor, e o dipirona não tem, é proibido na Europa. E além disso, remédios lá, tipo o que a gente tem aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, o cafilizador. Nosso aqui, ele vem dipirona, vem a cafeína, vem mais não sei o que, junto no mesmo comprimido, no mesmo remédio. Lá eles não têm muito disso, entendeu? Tanto que eu precisei comprar um remédio assim, eu precisava de um remédio que acho que era para resfriado, e eu queria um para dor e tal. Já fosse aqui os nossos antigripais assim, completos, né? E eles não têm isso lá, tá? Então eu comprei um paracetamol com antidescongestionante. E eu falei, mas você não tem com cafeína? Ele falou, não tem com cafeína também. Cafeína você vai tomar um café na tua casa, já tá a cafeína.
tá? Então eles não têm assim remédios muito compostos juntos igual a gente tem aqui no Brasil. Então se você precisar de algum remédio específico e tal, ou leva daqui, ou faz aquilo que chega lá, pede algum semelhante, mostra fotos, eles conseguem detectar logo, né, pela foto, ver pelo composto do remédio, o que vai no remédio, e eles te dão um semelhante lá, entendeu? Então você consegue lá o remédio, não tem problema. Mas se você quer um específico brasileiro, ou você leva daqui, ou você, quando for viajar para o Brasil, ou você conhecer alguém que vem, vai, você manda trazer tal, porque lá você não vai achar, tá? Lá praticamente acho que a linha de remédio eles não tem nenhum assim, então deve estar exagerando, deve ter alguma coisa que deve ter igual, mas assim o remédio do dia a dia que nem a gente compra aqui, para dor de cabeça, para enxaqueca, para gripe e tal, assim, o deles lá são diferentes, tá, gente? Então, existem vários fatores, vários detalhezinhos desses que eu queria passar para vocês num vídeo mais longo, né, falar um pouco mais sobre isso, e aí vocês sim, nos comentários ou através do Instagram, vocês optarem em falar, fala mais de remédio, fala mais de escola, fala mais das comidas, por exemplo, né? Como que é a comida e tal, tem diferenças do Brasil, as carnes deles são diferentes, até começando pelo boi e a vaca deles lá de corte é diferente do nosso, então muda a carne, muda os nomes, a língua portuguesa principalmente, a gente acha que é fácil, né? Porque por a gente ser brasileiro, a gente vai lá e eles vão falar português, a gente vai entender, gente, é complicado, tá? Eles falam muito rápido, então tem coisa que é complicado entender. Eles entendem tudo que a gente fala. Agora o que eles falam, tem hora que é meio complicado. Tem que dar uma pausa, tem que pedir para falar mais devagar, porque ele tem o jeito deles, né? A língua deles, entendeu? Então a gente que tem que se adaptar, né? Tá bom, gente? Então veja o que vocês preferem e aí eu vou fazendo vídeos aqui, séries de vídeos pequenininhos assim, e a gente vai falando de cada assunto que vocês acharem melhor. Tá bom? Obrigado por enquanto, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E logo logo eu volto com mais outro vídeo, tá bom? Um abraço, até mais.